Vocês viram o debate do Glauber e do Bilinski do Eduardo Bolsonaro? Ah, eu já tô postando cortes desse debate lá no Instagram, viu? Vamos reagir? Bora lá. Bora lá? Então vamos. Então vamos aproveitar que a minha internet estabilizou. Não, é que eu falei assim, é democrático, e eu entendo também que é problemático, porque esses espaços aí é tudo de extrema direita, né, gente? Os caras não vêm pra cá, é foda. Não, olha, eu vou te falar que é muita disposição deles, viu? De debater com Bilinski e Eduardo Bolsonaro. É um negócio que eu fico me perguntando. O Glauber foi super bem, a Sâmia foi super bem, mas eu fico pensando qual que é a efetividade, né? Porque, tipo, a gente acha que eles foram bem, né? Como é que alguém da extrema-direita vai achar que os caras foram bem, né? Eles querem ficar ouvindo Paulo Bilinski, cara. Aí é foda. O Glauber Braga. Que é isso, Pedro? O Glauber Braga, é pra topar o convite que eu te faço, tá, ô Panguão? Porra! Pedro, olha, hoje eu já postei um corte lá no Insta. Quando a gente acabar aqui a live, eu vou postar mais um. Tem vários cortes, eu vou postar amanhã e tal. São cortes ótimos, que eles estão assim matando a pau. Só que isso que você acabou de falar, eu também pensei isso hoje de manhã, quando eu estava vendo os cortes e postando. Eu falei, gente, eles estão matando a pau. Mas a galera da extrema-direita não está nem absorvendo nada do que eles estão falando. A galera está achando qualquer asneira que o Bilinski falar, porque só fala asneira mesmo, está achando bom. O Eduardo Ababoca é mito. Porra, cara, por que vocês vão aí, bicho? E o Bilinski, gente, que o Bilinski de todos, dessa corja toda, para mim é o mais asqueroso. É o mais asqueroso. Entendeu? É o pior de asqueroso todos, né? No sentido literal da palavra mesmo, de provocar asco, sabe? Sim, ele é nojento. A palavra é nojo. Vamos lá. Eu queria... Só uma aspa rápida. Eu achei legal que a Sâmia e o Glauber estavam meio Batman e Robin, né? Eles fazem um sinal um pro outro, ali, a linguagem não corporal, que é ótimo. Perguntar para o senhor Eduardo Bolsonaro quais são as suas propostas em relação ao enfrentamento do controle territorial, mais especificamente em relação às milícias. E se considera que tem alguma autoridade política para fazê-lo. Por quê? O seu candidato a presidente da República, o seu irmão, o senhor Flávio Bolsonaro, empregou no seu gabinete na Assembleia Legislativa a mãe e a esposa de Adriano da Nóbrega, conhecido matador do escritório do crime no estado do Rio de Janeiro. E para não dizer que os senhores possam alegar que ele depois se desvirtuou, isso não é verdade. Homenagens feitas por Flávio Bolsonaro a Adriano da Nóbrega foram realizadas nos anos de 2003 e 2005, a maior honraria do Parlamento Fluminense, e essas homenagens ocorreram depois de Adriano da Nóbrega já responder a crimes graves, como homicídio, por exemplo. Eu aproveito também esse espaço inicial para fazer uma pergunta ao senhor Paulo Bilinski, que é sobre a perícia. Nós defendemos a independência da perícia, a aprovação da PEC, que acabou de ser aprovada no Senado Federal, garantindo autonomia financeira, garantindo autonomia administrativa, para que casos como ocorreu da senhora Priscila, onde o senhor passou... Caso da Priscila é o seguinte, é ex do Bilinski, que ele matou, ele disse que foi de legítima defesa. Que ele supostamente... Que ele... Não, mas assim, objetivamente dizendo, tá? Não é calúnia que eu tô falando aqui. Ele matou Sim. ela. A motivação aí fica a cargo das investigações. Ele disse que foi legítima defesa, ele não foi punido por isso. Mas é importante, toda vez que entra na pauta de feminicídios, esses caras não têm resposta. É inacreditável isso aqui. Pelo hospital, sem realizar a tempo o exame residográfico, enquanto ela teve o exame e o senhor não teve. Eu fico perguntando, o que ele tá dando risada, cara? Qual é a graça? Qual a graça? Não, essa risada ela dele... morreu, cara. Mesmo se ela tivesse... ela tirou... abre aspas, tem culpa. O que ele tá rindo? É a ex dele. Essa risada dele, para mim, é o que faz ele ser mais asqueroso, entendeu? E ele sabe que essa risada provoca uma revolta, então ele faz porque ele é um cínico mesmo, entendeu? Sabe? Ai, que entojo desse homem. É que nem os ataques que ele faz ao pastor Henrique Vieira. Ele fala, tá chilicando, tá falando fininho, porque ele joga sempre pra torcida.
E ele sabe, até pela agressão que ele fez ao Guga Noblar, ele sabe que esse é um assunto que ele não se resolveu. Não quero fazer psicologismo barato aqui, mas de fato ele não tem isso bem resolvido na cabeça, não. Não, esse é o assunto que, se você quiser azedar ele, é você falar nesse assunto. Falar nesse assunto, exatamente. Para fazer o exame mais de 24 horas depois, para que isso não aconteça, para que assassinatos, homicídios não deixem de ter a responsabilização dos agentes que os cometeram. A minha pergunta é: perícia para o senhor Paulo Bilinski e independência da perícia para o senhor Eduardo Bolsonaro. A pergunta é sobre propostas relacionadas à milícia e como o senhor responde a esse histórico em relação ao Adriano da Nóbrega. Excelente. Pegar 2 minutos e meio, depois deixar o final para o Bilinski. Como sempre, o pessoal apelando, né, trazendo aqui para o público não temas que vão resolver a questão da segurança pública, mas buscando nos tirar do sério através de perguntas pessoais. Mas sem problema, vou fazer desse limão aí uma limonada. Perguntar para você que está me ouvindo. Se você tivesse a possibilidade de escolher um vizinho, a profissão que ele tivesse, qual profissão você gostaria que o seu vizinho soubesse? Invariavelmente, haverá 2 respostas. Ou é médico ou polícia. Porque na hora da emergência, quem você quer ter por perto é um médico para salvar a vida de um familiar seu ou a sua própria, caso esteja necessitando, né, passando por alguma enfermidade grave, crônica, ou um policial para resolver um crime flagrante, um assalto, um roubo que pode evoluir para um latrocínio, uma tentativa de sequestro. No Brasil, como raras são as vezes da gente ver a justiça ser feita, porque normalmente o que a gente vê são políticas que vocês defendem, como a audiência de custódia, que soltam em 24 horas presos em flagrante, se recusando a votar o meu projeto, que é o mais antigo do Congresso brasileiro, para revogar essa coisa esdrúxula chamada audiência de custódia, vocês acabam por permitir que essas pessoas retornem ao convívio social. E nunca é feito justiça. Então, quando um policial reage a um assalto e mata o bandido, a população aplaude. Em bom português, o povo brasileiro gosta de polícia que mata bandido, porque é uma das raras vezes que você vê a justiça ser feita nesse país. Porque a justiça não é feita quando você prende bandido, porque ninguém acha que ele vai ficar muito tempo preso na cadeia. Isso é verdade. Todo dia a polícia prende criminoso com aquela ficha criminal que dá a volta no quarteirão. Então assim era o Adriano que você se referiu, Glauber. E ele foi condecorado, vejam só, em 2003... E depois você diz que a conduta dele em 2018, 2019, se não me engano, você quer atribuir ao Flávio Bolsonaro. Isso daí é baixo, é vil. Eu não conheço a história exata de vida dele, né? Mas com certeza não dá para você imaginar que 20 anos atrás você condecorou alguém, 20 anos depois você vai ser responsável pelos atos dessas pessoas. O que eu deixo claro é o seguinte: a milícia hoje não tem muita diferença dela para o tráfico de drogas. E o Rio de Janeiro... Diz o cara que é amigo da milícia. Ele está sofrendo com isso, cada vez mais com achaque, né, com extorsões, que era o principal problema, por exemplo, de El Salvador. E eu acho que sim, que a milícia, igual o Comando Vermelho, o 3º Comando do PCC, tem que ser combatidos, mas não é deixando eles fora da cadeia ou achando que eles são vítimas da sociedade, como você e o pessoal do seu partido faz. Delegado Bilinski. Glauber, em maio de 2020, eu fui vítima de uma tentativa de homicídio. Eu tomei 6 tiros. Eu fiquei internado na UTI por 11 dias. Os disparos pegaram no meu braço direito, no meu peito, perfurando meu pulmão, meu diafragma, meu fígado. Penetraram a minha perna esquerda, o meu acetábulo direito. Na mão, eu tomei 2 tiros tentando desarmar a pessoa que estava atirando em mim. O que você fez aqui é extremamente baixo, é lixo, é o chorume que você representa. Se você tivesse o mínimo de comprometimento com a realidade, você teria estudado o caso e saberia, por exemplo, que em nenhum momento eu constei como investigado. O tempo todo, o que a Polícia Civil de São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Poder Judiciário do Estado de São Paulo fizeram foi apurar a verdade. E descobriram o quê? Pasmo, que eu fui vítima de tentativa de homicídio, que a Priscila se suicidou, que ela tinha um problema psiquiátrico, que ela tinha parado com os remédios que eram prescritos pelo médico dela e que ela tomou a decisão de tirar minha vida e, achando que eu estava morto, tirou a própria vida dela. O que você está fazendo
é usar um caso muito triste de uma pessoa doente para atacar politicamente o seu adversário, que está aqui trazendo dados, informações e debate. Você é um lixo. Você é o chorume. O que você faz com a minha história, com a minha vida... Quer dizer, pera um pouquinho. Vamos lá. Vamos recapitular aqui 2 minutos antes de voltar pro bosta. Ele falou de um caso de um crime real, disse de tratar melhor as mulheres. Ele ri, e é o Glauber que tá desrespeitando a ex-mulher dele? Isso O mesmo. negócio não para em pé, sabe? É muito chucro mesmo. Não, e a coisa, assim, não andou direito pelo que eu li, né? Sim. Assim, andou meio esquisito, meio bambo, Não, que nem a polícia diz que foi legítima defesa. Ok, beleza, joia. Mas assim, não, me espanta a falta de empatia do sujeito. Não, Ele tá total. falando da mulher dele. Ele começa a rir. Ah, é traumático. Pô, Bilinski, se for fazer o teatro, capricha mais, sabe? Tá muito tosco, cara. E Pois seria a assim, primeira coisa que eu perguntaria. Vem cá, foi tão traumático para você, e por que quando eu toquei no assunto você estava aí dando risada? Tava rindo. Ou então, por que você foi lá e bateu no outro fulano? Era só dizer que você não foi intencional. Ué? É crime perguntar agora? Daí, com a história da vida da Priscila, é baixo, tá? Se você tivesse estudado o caso, você teria visto que a perícia foi extremamente complexa, colhendo, inclusive, DNA da tecla do gatilho da arma que foi utilizada e constatando que a única pessoa que acionou o gatilho daquela arma foi a Priscila. Por pessoas como você, eu tive que processar um promotor de justiça que falou exatamente a mesma coisa. E, pasme, ele foi condenado. Então, Glauber, se você é homem, fale o que você pensa. Fale no microfone agora que eu pratiquei homicídio, para que eu possa te processar e receber a devida indenização por isso. 3 minutos. Os dois estão mentindo, e daqui a pouco eu vou falar de proposta, e ele ficou tão irritado porque está fugindo da verdade. O deputado Eduardo Bolsonaro citou as homenagens recebidas por Adriano da Nóbrega em anos citados por mim, de 2003 e 2005. O deputado Eduardo Bolsonaro, a mãe e a esposa de Adriano da Nóbrega estavam no mandato de Flávio Bolsonaro, no último mandato dele como deputado estadual na Assembleia Legislativa. E quando questionado Flávio Bolsonaro o que elas faziam no seu mandato, ele disse que não sabia, que quem cuidava disso era o Queiroz. Como é que alguém tem no seu mandato 2 pessoas que não sabe o que elas fazem e diz que quem tem que cuidar disso é o parceiro de um matador de aluguel conhecido do escritório do crime no estado do Rio de Janeiro? A relação da sua família com as milícias e com o grupo de matadores é evidente. O deputado Paulo Bilinski ficou tão irritado com a pergunta feita que não falou sobre a independência da perícia. Nós defendemos a independência da perícia e defendemos para que não aconteça o que aconteceu nesse caso, onde a sua mão não foi periciada por um exame de resíduo como deveria ter feito, no tempo adequado. Exatamente. Nós estamos defendendo uma proposta concreta. No que diz respeito às milícias, nós temos um plano de enfrentamento que passa diretamente pelo enfrentamento econômico. Aquilo que é hoje, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e é a realidade também de alguns outros estados, onde você tem a venda de droga em aproximadamente, isso dito não por mim, dito pelo secretário de Segurança Pública, que inclusive é adversário da nossa posição, onde ele fala que a venda de drogas é responsável por aproximadamente de 15% da lucratividade das facções, incluindo as milícias, e que o resto todo é gás, internet, transporte, especulação imobiliária. A defesa que nós fazemos é que você tenha uma ação estatal de controle dessas atividades, para que você tenha preço de gás tabelado disponibilizado para a comunidade, para que você tenha transporte coletivo disponibilizado pelo governo estadual,
para que as pessoas, e pelas prefeituras, para que as pessoas possam ter acesso a transporte e não fiquem dependentes daquilo que é realizado pelas milícias. Que você possa ter sinal de internet gratuito na comunidade, porque isso diminui o poder econômico, a grana, o dinheiro, inclusive para a compra e para o tráfico de armas. Essa é a nossa defesa. Os dois não responderam a pergunta porque ficaram desestabilizados e nervosos porque estão mentindo. É isso. Arrasou. Agora sim, você vê, né? Essa risadinha dele. Cadê todo mundo? Cadê tudo? Ah, tá tudo aí. Essa risadinha do Belisco, né? É a forma que ele tem de ser cínico, asqueroso, de querer irritar a outra pessoa, né? Querer tirar a outra pessoa do prumo, ele vai ficar rindo. Entendeu? E isso que o Glauber falou é muito verdadeiro. Não fizeram a perícia na mão dele. Entendeu? Esse é o grande rombo desse caso. Tinha que fazer a perícia na mão dele e não fizeram. Entendeu? Tem diversas inconsistências nesse caso. Eu fiz uma pesquisa enorme em cima desse caso do Belisco e eu não tô achando o nome do arquivo aqui no computador, assim. Não é problema. Diversos Mas você pontos de viu. inconsistência. A questão é a seguinte. Primeiro que o que eles alegam nesse caso, que foi o que acabou liberando ele. Primeiro que a gente precisa lembrar que ele era delegado no ABC aqui em São Paulo. E lembrar que a Polícia Civil é corporativista. Falo mesmo. É isso, tá? Então, isso já é um problema que nós temos aqui para começo de conversa. Então, ok, beleza. Tirando esse aspecto pessoal, eles falaram na perícia em que ela teria se suicidado dessa forma aqui, ó, com a arma virada para ela com um tiro no peito, certo? Eles conseguiram um perito que dissesse que é muito comum esse tipo de suicídio entre as mulheres. Cara. Gente, Baseado na Universidade de Loucos de Michigan, né? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então, o que você fala, se realmente ele tivesse toda essa coragem, essa pompa que ele tem, ele se colocaria na tese de legítima defesa. É o mínimo. Agora, ele sempre alegou que ela tinha desequilíbrio psiquiátrico, que ela tomava medicação controlada, mas ele deixava as armas carregadas dentro de casa. Então, assim, será que não é uma certa negligência dele, porque ele é um profissional? Eu vou falar uma coisa bastante mórbida, tá? Ele fez tudo isso que você falou, Lindy, e esse caso da Priscila foi o que transformou ele em deputado federal. Sim. Ele virou deputado federal porque esse escândalo estourou, ele viralizou, e volto a dizer, eu acho esquisitíssimo. Oi, Sarinha. Eu acho esquisitíssimo um cara que se elege no cadáver de uma mulher, gente. Eu não tô falando que ele... Eu não tô nem contradizendo a polícia. Vamos supor que tenha sido em legítima defesa. Ok. Eu sou o rei de também considerar as teses mais malucas. Joia. Mas assim, cara, assim, eu não tenho coragem de fazer um troço desse. É desumano. Desumano. E as pessoas... E o que mostra, né, Pedro, na verdade, a grande misoginia. As pessoas votam nesse da cara. Extrema esquerda. Exatamente. Da extrema direita. Desculpa. Enlouqueci já. Calma, a extrema esquerda não faz isso. Se é que existe. Não existe. Claro. Mas não existe extrema esquerda. Exato. Então, esquerda radical. Se existisse, já tinha revolução. Exato. Não, se existisse. Foi ato falho mesmo. Ato falho total. Não, importante corrigir não é. Exatamente isso. Então, para a gente ver como que eles se posicionam mediante a isso. Por isso que esse índice de feminicídio só cresce, por isso que é tão importante. Por isso que é recorde em São Paulo. Exatamente. Agora, essa história dele é isso. A gente nem está fazendo juízo de valor, mas de certa forma fazendo, porque é uma história extremamente mal contada. Todo mundo aqui no chat está falando isso. E realmente eu peguei
E é uma história que as pessoas elas não mexem. Eu pego grandes peritos falando sobre isso e eu fico pesquisando. Eu fico no YouTube, você pesquisa e você vê, cara, que a real é que todo mundo tem medo dele. E por isso que ninguém fala nada. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!